Olá, turma, bom dia! Mais uma semana que estamos juntos aqui nas nossas aulas virtuais. Antes de começar o conteúdo da aula de hoje, eu gostaria de agradecer imensamente as mensagens que eu recebi da turma de vocês, alguns alunos, logo após a prova, agradecendo porque falaram que leram a prova e já sabiam responder, liam as questões e já sabiam responder. E isso aconteceu por conta de vocês terem assistido às aulas, vocês terem levado a sério, mesmo diante de toda a dificuldade do momento que a gente está passando, da questão da pandemia, das pessoas, algumas pessoas adoecendo, às vezes pessoas próximas. Então, mesmo diante desta situação, vocês continuaram assistindo às aulas, levaram a sério, fizeram uma ficha de exercícios, assistiram a aula de correção da ficha de exercícios e tudo isso focado, sim, para a nossa prova, foi direcionado para as questões que eu elaborei, porém, isso tudo foram os pontos mais importantes da nossa matéria. Então, você saber diferenciar, num caso concreto, qual remédio constitucional você vai utilizar e quais são as principais características de cada um deles é o objetivo da nossa disciplina. Então, você não teve prejuízo no conhecimento, mesmo diante de toda essa situação, da gente não estar podendo se encontrar pessoalmente, que na minha opinião não é a mesma coisa, mas a gente não teve prejuízo no conhecimento, a gente não teve prejuízo no conteúdo, que é o que importa aqui para a nossa matéria. Eu tenho o meu jeito de passar o conteúdo para vocês e eu fico muito feliz que vocês tenham gostado. Eu tento passar de uma forma leve, de uma forma calma, com tranquilidade, tentando usar uma linguagem simples, uma linguagem objetiva, que todos possam entender. Inclusive, se uma pessoa que não for da área quiser assistir a aula, ela também pode conseguir entender com essa linguagem mais objetiva, mais simples. E eu acho que o conhecimento ele tem que ser acessível para todos. Eu defendo muito isso. Então, eu acho que a gente tem que falar para todo mundo tem que entender aquilo que a gente está ensinando. Eu espero ter alcançado vocês com esse meu objetivo de passar esse conteúdo de uma forma mais tranquila. Eu vi que vocês aprenderam, eu fico muito feliz que vocês assimilaram. Eu tenho certeza que quando vocês forem estudar para o exame da OAB, quando vocês estiverem fazendo ali um cursinho para um concurso, focado para alguma prova, vocês não vão ter dificuldade nessa matéria, porque vocês tiveram toda a base do conteúdo. Vai ser só para vocês relembrarem alguns tópicos ou verem algo que uma banca porventura cobre. Mas como vocês tiveram toda essa base, vai ser muito mais fácil para vocês. E é logo direito constitucional, que é uma matéria tão importante. Então, as discussões que nós tivemos em sala de aula, os tópicos que eu levantei aqui nas nossas aulas virtuais, que vocês aprenderam. Então, eu espero que vocês levem também para a vida profissional de vocês, que você pode viver o direito, viver esse meio acadêmico, até mesmo a prática, que eu busquei trazer também situações que eu já vivi como advogada, de uma forma leve, sempre levantando conhecimento, mostrando conhecimento com muita humildade, que é o que eu busco passar para vocês. Porque eu, como professora, não acho que eu sou melhor que ninguém, então acho que eu também estou aqui para aprender junto com vocês e aprendi muito com vocês nessa matéria. Tô aqui para tentar facilitar o conteúdo, passar o conteúdo da forma mais fácil e sempre através dessa troca. Então eu ensino vocês, o feedback que vocês me dão também me ajuda e assim a gente cresce juntos. Vocês aprendem e eu também cresço, eu também evoluo. E eu alcancei esse objetivo, a matéria ainda não está finalizada, mas nós já estamos quase acabando o nosso conteúdo da ementa. Eu levei muito a sério essa disciplina, eu dei muito valor para cada encontro que a gente teve, então cada aula dessa
foi programada com muita atenção para que toda a parte importante da disciplina fosse passada de uma forma mais simples possível, então uma linguagem mais objetiva, que todos pudessem compreender, até porque a gente está se encontrando dessa forma virtual, enviando as aulas de uma forma que vocês podem assistir quantas vezes quiserem, podem voltar, então, e além disso vocês também têm me enviado perguntas, a gente tem tido essa troca. Eu fico muito feliz com o resultado da nossa disciplina. Foi, assim, melhor do que eu imaginei. E eu devo muito isso ao esforço de vocês, à dedicação que vocês tiveram também. Não abandonaram, não desistiram, mesmo com toda a questão da pandemia que nós estamos vivendo atualmente, que eu espero em Deus que acabe logo, que a gente possa voltar à nossa vida. E vocês se mantiveram ali firmes no objetivo de concluir a faculdade, de continuar o curso. Sei que muitos, por N motivos, infelizmente, precisaram parar e espero que estes retornem quando der. Mas eu gostaria de parabenizar quem escolheu ficar, quem continuou, quem, mesmo diante de toda a dificuldade do momento, parou ali um pouquinho de cada dia para estudar, para assistir às aulas, para revisar o conteúdo. Então, tenha certeza que esse tempo que você dedicou para estudar, num momento tão difícil como o que a gente está vivendo, ele vai ser recompensado. Então, saiba disso, tenha certeza disso. E eu fico muito feliz que o meu objetivo com vocês ele está sendo alcançado. Sou extremamente grata pelas mensagens que eu recebi. Eu fiquei muito emocionada, muito feliz com o carinho de vocês comigo. E saibam que vocês podem sempre contar comigo, mesmo quando a disciplina acabar, vocês tiverem alguma dúvida, lembrou de alguma coisa da nossa matéria, vocês podem entrar em contato comigo, vocês já têm meu número lá no grupo, então vocês podem pegar meu número no nosso grupo, entrar em contato comigo. Quem já entrou em contato comigo sabe que eu sou super acessível, eu respondo rápido, eu dou atenção. E eu fico muito feliz quando vocês me procuram, quando vocês mostram que confiam em mim, que confiam no meu trabalho. E sempre foi isso que eu quis mostrar pra vocês, que a gente não precisa entrar numa competição, achar que a vida é uma competição, porque a vida não é. Então a gente estuda, a gente dá o nosso melhor e a gente colhe os frutos do nosso trabalho. Então isso é o que eu quero mostrar pra vocês, que vocês levem isso pra vida, que vocês não precisam viver numa competição, vocês estudam, vocês vão colher os frutos dos estudos de vocês e vai dar tudo certo. Então, vamos continuar a nossa aula. A gente estava falando antes da prova um pouco sobre o controle de constitucionalidade, introduzi o assunto da ADI para vocês. Eu gostaria que antes de assistir essa aula, vocês assistissem a aula que eu gravei com a professora Jamile, porque ela é especialista em um assunto que vai ser o próximo assunto que eu vou tratar. Eu já comentei com vocês sobre esse assunto em sala de aula presencialmente, mas ela já tem várias pesquisas nesse assunto, então achei que seria interessante a participação dela na nossa aula para aprofundar esse debate. De repente alguém se interessa para fazer um trabalho de conclusão de curso, ou então escrever um artigo sobre esse assunto, que é um assunto que rende muito. Vocês se inteirando do debate podem dar a opinião de vocês, o que vocês entenderam. Então, o nosso próximo assunto fala sobre a natureza jurídica dos tratados internacionais, que foi um assunto que eu debati no vídeo com a professora Jamile, que eu gravei para disponibilizar para vocês. E agora a gente vai falar se esses tratados internacionais eles podem ser objeto de controle de constitucionalidade, que é um tema da nossa aula. Já é um tema mais aprofundado, é um tema que pode cair em concurso, já não temos mais avaliação, então vocês já podem estudar sem aquele peso da avaliação, prestar atenção na aula, sem ficar preocupado com prova, porque nós não vamos mais, ter a avaliação, mas pode cair em outras provas que vocês irão fazer na vida de vocês. Gente, a gente estava falando que
A questão teórica do controle de constitucionalidade é exatamente ver se uma lei ou um ato normativo ele está de acordo com a nossa Constituição Federal, com aqueles dispositivos que tem na nossa Constituição Federal de 88. Então, para responder essa pergunta, se os tratados internacionais de direitos humanos podem ser objeto de controle, a gente tem que entender, eles são lei ou ato normativo? Porque se sim, eles vão poder ser objeto de controle. A gente viu o que é considerado lei ou ato normativo, que está no artigo 59 da Constituição, e eu vou revisar para vocês. Então, são as emendas à Constituição, as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Tudo isso está no material que eu enviei para vocês. Então, artigo 59 da Constituição, nós temos ali a definição de leis e atos normativos. Agora a gente vai entender se os tratados internacionais de direitos humanos estão enquadrados nessa categoria. Se você assistiu o vídeo que eu gravei com a professora Jamile, você já sabe de todo o debate que existe, mas eu vou retomar ele rapidinho aqui só para a gente seguir a nossa aula. Mas assistam o vídeo, gente. A professora Jamile, ela é excelente, explicou de uma forma super didática essa polêmica que tem, e eu acho fundamental que você saia de uma disciplina de direito constitucional sabendo dessa polêmica em relação aos tratados internacionais de direitos humanos. É uma polêmica super atual, que eu acho essencial que o aluno conheça, por isso fiz questão de convidá-la para falar um pouco sobre isso. E ela é super ocupada também, então eu fiquei muito grata que ela conseguiu encontrar um tempinho na agenda dela para conversar com a gente. Aproveitem essa oportunidade para assistir o vídeo e saber se inteirar dessa polêmica. Então, eu vou retomar aqui com vocês, acompanhando o artigo 5º da Constituição, o parágrafo 2º dele. Ele diz assim: os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Ou seja, o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, ele fala que os direitos e garantias que estão expressos na Constituição não excluem outros decorrentes dos tratados internacionais que a República Federativa do Brasil seja parte, ou seja, não excluem, ou seja, faz parte dos direitos e garantias da Constituição. Então, o artigo ali ele era bem claro que os tratados internacionais fazem parte do bloco de constitucionalidade, ou seja, de todo o texto da Constituição, mesmo que eles não estejam expressos na Constituição, porque o Brasil é signatário daquele tratado internacional. Isso estava tudo certo. Aí o que aconteceu? Lá em 2004, foi editada uma emenda à Constituição que dizia que estabeleceu um rito para aprovação dos tratados internacionais de direitos humanos, dizendo que só quem passava por este rito, que é o rito das emendas constitucionais, é que ia ter natureza de emenda constitucional. Os outros, aí o Supremo Constitucional, ou o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, falou que os outros teriam natureza supralegal, ou seja, quem foi aprovado pelo rito do parágrafo 3º, natureza de emenda à Constituição. Aí o Supremo Tribunal Federal foi lá e disse: quem não for aprovado, os tratados internacionais de direitos humanos que não forem aprovados conforme o rito do parágrafo 3º, terão natureza supralegal. Como assim, gente? O que é isso? Eles teriam força acima da lei, porém abaixo da Constituição. E os tratados internacionais que forem anteriores a essa reforma, a essa emenda constitucional, eles iam ter força de lei ordinária, e quem não fosse tratado internacional de direitos humanos, só tratados internacionais que não fossem de direitos humanos, também força de lei ordinária. Gente, eu sei que é um pouco complexo, por isso que eu trouxe a professora Jamile para falar um pouco mais sobre isso com vocês, mas eu também fiz um resuminho e coloquei no nosso material. Então acompanhem pelo resuminho que vai ficar mais fácil. Agora, só para ficar fácil de memorizar, todos podem ser objeto de controle.
todas essas espécies de tratados internacionais podem ser objeto de controle. Agora eu vou explicar por quê. Aqueles que foram aprovados conforme o rito do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, que eu recomendo que vocês leiam, que é o que diz o rito das emendas à Constituição, das emendas constitucionais, eles vão ter natureza jurídica de emenda à Constituição, ou seja, podem ser objeto de controle. Por quê? Emenda à Constituição é considerado ato normativo e pode ser objeto de controle de constitucionalidade, ou seja, uma emenda à Constituição vai ser analisada se ela é compatível com todo o texto da Constituição, por isso ela pode ser objeto de controle. Os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados sem o rito, mas após a reforma, ou seja, após a emenda de 2004, o Supremo criou essa tese da supralegalidade, ou seja, vão ter natureza jurídica acima das leis, porém abaixo da Constituição. Então, se ele também está abaixo da Constituição, ele deve respeito à supremacia da Constituição e, por isso, pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Aqueles tratados de direitos humanos que foram aprovados antes da reforma, ou seja, antes de todo esse debate, antes da inclusão do parágrafo 3º, eles tinham força de lei ordinária, por isso, lei ordinária também pode ser objeto de controle de constitucionalidade. E outros tratados internacionais que não sejam de direitos humanos, porque toda essa discussão, como a professora Jamile falou, se refere aos tratados internacionais de direitos humanos. Mas, se não for de direitos humanos, o tratado internacional, ele automaticamente tem natureza jurídica, força de lei ordinária. Então, lei ordinária também pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Por isso, gente, todos os tratados internacionais podem ser objeto de controle de constitucionalidade. Eu coloquei uma observação só para ficar claro. O reconhecimento da inconstitucionalidade de um decreto que ratifica o tratado, porque os tratados eles são ratificados através de decreto, ele não vai tornar aquele ajuste que foi feito de forma internacional nulo, apenas vai fazer com que o Brasil não precise cumpri-lo. Porém, caso ele não cumpra um tratado internacional, ele vai continuar estando ali sujeito a algumas sanções internacionais decorrentes do seu não cumprimento. Mas esse é um debate dentro do direito internacional. Para a nossa matéria de direito constitucional, é importante que vocês saibam que eles podem sim ser objeto de controle de constitucionalidade. Inclusive, eu lembro que eu acredito que numa das nossas primeiras aulas, não lembro se foi a primeira ou a segunda, mas foi bem no começo, teve um aluno que me questionou isso. Agora eu não lembro quem, porque realmente ainda estava muito no início. E eu achei brilhante. Eu falei, nossa, ele já vem estudando, porque não tem como você saber de toda essa discussão. Me questionou se você já não vem estudando. Então, mostra um pouco do nível dos alunos dessa turma, que são alunos que sabem dos debates, que conhecem as teorias. E eu achei demais isso. O aluno, desde o começo, já sabia desse debate. Eu lembro que na época eu expliquei ali para ele de uma forma mais rápida, até porque eu já tinha preparado essa aula. Mas eu falei, bom, calma, que na hora certa, mais lá pra frente, a gente vai aprofundar mais esse conteúdo, e esse é o momento. Então, se o aluno que fez essa pergunta, ele estiver assistindo essa aula, ele vai se recordar que houve essa conversa em sala de aula, na aula presencial, e aqui tá a resposta da pergunta que ele me fez. Toda essa questão teórica, prática sobre os tratados internacionais de direitos humanos. E sim, respondendo a pergunta do aluno, eles podem ser objeto de controle de constitucionalidade. Gente, agora falando um pouco da competência para julgar a ADI, ela vai depender da natureza do objeto e da natureza da ação. Se é uma lei ou um ato normativo federal, estadual, municipal ou distrital, e qual é o parâmetro, ou seja, qual é o paradigma de confronto. Eu falei para vocês que existe a ADI estadual, que vai levar em consideração uma lei ou um ato normativo estadual ou municipal que contraria a Constituição estadual, mas que esse não era o foco da nossa aula. Só que para vocês terem este conhecimento, nestes casos em que for
houver uma lei ou um ato normativo estadual ou municipal que contrariar a Constituição do Estado, ela vai ser julgada, a competência para o julgamento vai ser do TJ local. No caso de uma lei ou um ato normativo federal ou estadual que contrariar a Constituição Federal, a competência será do Supremo Tribunal Federal. Artigo 102, inciso 1º, a linha A da Constituição Federal. Gente, é só uma questão de lógica. Se for uma lei ou um ato normativo estadual ou municipal que contraria a Constituição estadual, vai ser julgado pelo TJ local. Por exemplo, se fosse aqui TJ do Amazonas. Se contrariar a Constituição Federal, uma lei ou um ato normativo federal ou estadual que contrariar a Constituição Federal, a competência será do STF, do Supremo Tribunal Federal. Sempre usando essa lógica, contraria a Constituição Federal ou a Constituição estadual. Se for a Constituição Federal, é do STF. Se for a Constituição estadual, é o TJ daquele respectivo estado. Se for aqui no Amazonas, por exemplo, o TJAM. Turma, vou dar uma pausa na nossa aula e nós seguimos para falar sobre a ADI.